Olá, turma, solucionando aqui as questões sobre racionalização de denominador. Resolvi aqui essas questões para vocês compararem com os resultados de vocês. Então, nós temos aqui na questão 1, item A, 2 sobre a raiz quadrada de 10. Então, nesse caso, o racionalizador é o raiz de 10. Então, como você já deve ter assistido no vídeo que eu coloquei sobre essa aula, então você deve fazer da seguinte forma. Vou só repetir aqui, 2 raiz quadrada de 10, né? Ele vai multiplicar essa fração aqui, 2 sobre a raiz de 10, vai multiplicar toda a raiz de 10, tanto aqui em cima, né, no numerador, quanto no denominador. Então, 2 vezes a raiz quadrada de 10 e a raiz quadrada de 10 vezes a raiz quadrada de 10. Ok? Então, o que nós vamos obter? 2 vezes a raiz de 10, vamos deixar na forma multiplicativa. Certo? Não precisa colocar o sinal, não. E a raiz quadrada de 10 vezes a raiz quadrada de 10, nós podemos fazer a raiz quadrada de 100, ou ainda posso fazer... Tem várias maneiras de representar isso aqui. Posso representar isso aqui como? Vou voltar bem aqui. Como raiz quadrada de 100, que vai dar igual a 10. Posso representar isso aqui, veja. Vou voltar bem aqui. Raiz de 10 vezes a raiz de 10. Posso representar assim. Ainda posso representar assim também. Repete a base e somos expoente, raiz quadrada de 10 ao quadrado. Aí você sabe que quando o expoente é igual ao índice, o radicando, né, o 10 aqui sai. Então, em ambos os casos, nós temos a resposta 10. Então, bem aqui, eu posso escrever dessa forma. Como que foi feito aqui? Você repete a base e somos expoente. Cada um aqui tem expoente 1. Ok? Então, ele acaba dando 10. Então, eu vou ter 2 raiz quadrada de 10 sobre 10. Certo? É o resultado disso aqui. Como 2 é um fator externo e o 10 é um divisor de todos, eu posso simplificar o 2 e o 10. 2 dividido por 2. 2 dividido por 2, vou fazer assim. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, eu tenho 1 vezes raiz de 10. Precisa colocar esse 1? Não. E 10 dividido por 2, se eu dividir aqui por 2, eu vou dividir aqui também por 2. 10 dividido por 2 é 5. Então, eu tenho a minha forma racionalizada, é essa aqui. Qual é a diferença disso aqui, pessoal? Qual é o objetivo de fazer isso aqui? É que é mais prático nós calcularmos a raiz quadrada de 10 dividido para 5 do que 2 dividido pela raiz quadrada de 10. Olha, esses dois casos é a mesma coisa. Deixa eu botar bem aqui. Esse 2 raiz quadrada de 10. Isto, pessoal, é a mesma coisa de raiz quadrada de 10 sobre 5. Isso é a mesma coisa. Ou seja, isso aqui é só uma forma simplificada desse valor aqui.
tá certo? Então, se vocês quiserem tirar dúvida, é só vocês fazerem na calculadora. Vocês tirem a raiz quadrada de 10, anota esse valor aí num cantinho, pode ser no papel, ou então pode ser na memória da própria calculadora. Guarda o valor. Aí depois você pega o 2 e divide pela raiz quadrada encontrada aqui. Aí você guarda também o resultado. Depois você faz da mesma forma. Raiz quadrada de 10. Aí o valor que deu, olha como é mais fácil, é mais prático. Ó. Raiz quadrada de 10, valor que deu, aí você aperta dividido para 5. Então os resultados devem ser iguais, certo? Então resolvendo aqui o item B. 6 sobre a raiz quadrada de 6. Então quem é o racionalizador? É a raiz quadrada de 6. Então vamos multiplicar tudo pela raiz quadrada de 6. Certo? Então, como vocês já sabem, ele vai ficar assim, que é só para organizar mesmo, deixar pertinho um do outro. Isso aqui está sendo multiplicado. E aqui, você já sabe que o resultado é 6, né? Pelas explicações anteriores. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6 vai dar raiz quadrada de 36, ou então 6 ao quadrado, e esse 6 vai ter que sair do radical, aquela história lá que vocês já sabem. Bom, esses dois aqui como é multiplicado, certo? Então eu posso aqui, ó, dividir 6 dividido por 6, que vai dar 1. Né? Eu estou dividindo tudo por 6. Ó. 6 dividido por 6 vai dar 1. Então eu tenho 1 vezes a raiz quadrada de 6. E 6 dividido por 6 é 1. Ora, se eu tenho a raiz quadrada de 6 dividido para 1, é a própria raiz quadrada de 6. Então, essa é a resposta, certo? Ou seja, a raiz quadrada de 6 é o mesmo que pegar 6 e dividir pela raiz quadrada de 6. Tá certo? Entendido aí, né, gente? Então, beleza. Próximo. Agora vamos para 9 dividido pela raiz quadrada de 3. 9 dividido pela raiz quadrada de 3. Então, temos 9 vezes a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes... que esse pontinho aqui está servindo de multiplicação para ambos os casos. Então, temos 9 raiz de 3 sobre 3. Certo? Esse procedimento aqui você já conhece. Aqui eu posso dividir direto. Ó. 9 dividido para 3. 9 dividido para 3 é 3. Então posso simplificar. Vou dividir aqui por 3 e aqui por 3. Dá no mesmo, né? Dá no mesmo. Se eu dividir 9 para 3, eu vou obter 3. Raiz de 3. Se eu dividir 3 para 3, eu vou obter 1. É a mesma coisa dividir 3 para 1, que vai dar 3 vezes a raiz quadrada de 3. Certo? Então, para ficar logo simples, divide 9 dividido para 3, que é igual a 3. 3 raiz de 3. Ok? Lá, raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 2. Então, aqui temos o seguinte. Raiz de 5 está sendo dividido pela raiz quadrada de 2, né? Então, racionalizador, vamos considerar aqui o raiz quadrada de 2.
Então, vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, como vocês sabem, os radicandos aqui podem ser multiplicados. Então, temos raiz de 10 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 é o próprio 2. Né? Vocês já sabem disso. Então, fica assim. Ó. Eu não posso dividir, gente, um radicando por um fator externo. Só posso dividir se fosse um radicando dividido por outro radicando. Ó. Aí isso aqui pode. Mas esse caso aqui não pode. E pode, depois que eu tirar a raiz quadrada de 10, aí o resultado é que pode ser dividido por 2. Mas eu não posso fazer 10 dividido por 2. Certo? Então essa é a forma que está simplificada. Né? Está racionalizada, já que nós estamos trabalhando racionalizar denominador. Ok? Questão 2. Dadas as expressões a seguir, racionalize os denominadores. Então temos 1, vou repetir ela toda aqui. 1 menos a raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Então, quem é o racionalizador? É a raiz quadrada de 3. Então, vamos multiplicar aqui. Então, esse valor está multiplicando raiz de 3. A raiz de 3 está multiplicando tudo isso. Então, eu já posso colocar num parênteses aqui. Ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, o que temos? Vou multiplicar raiz de 3 por cada um desses termos aqui. Ó. Raiz quadrada de 3 vezes 1 é a própria raiz quadrada de 3. Né? Raiz quadrada de 3 vezes, vamos logo o sinal, menos vezes mais dá menos. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que vocês sabem que vai dar isso aqui. Ó. 3 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar o próprio 3. Bom, então nesse caso já está simplificado, porque eu não posso dividir esse por esse, porque se trata de uma subtração. Ó. Dá erro se eu fizer essa divisão aqui, certo? Portanto, agora se fosse aqui multiplicado, aí sim eu poderia fazer essa divisão. Mas como eu tenho uma subtração, não posso, certo? Vai dar um erro. Ok? Então essa é a forma simplificada. Vamos resolver o item B. 3 menos raiz de 2 sobre raiz quadrada de 2. Quem é o racionalizador? Raiz quadrada de 2. Então temos vezes raiz quadrada de 2, certo? Sobre raiz de 2, ó. Tudo multiplicando. Então, coloca o parêntese e multiplica 1 a 1 aqui, ó. Aqui você pode começar de onde você quiser. Se você quiser começar logo daqui, também pode, ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar 2. O sinal menos, porque menos vezes mais é menos. Então temos bem aqui, menos 2. E raiz quadrada de 2 vezes 3 é mais vezes mais é mais, né? Então, raiz quadrada de 2 vezes 3 é o mesmo que 3 vezes raiz de 2. Certo? Note que esse número poderia estar do outro lado também, ó, menos 2. Mas não tem problema. E aqui você já sabe que vai dar um 2 aqui, ó. Ok?
Porque você pode estar estranhando porque esse menos 2 está aqui. Eu poderia fazer assim. Veja. Se eu quisesse aqui, eu poderia fazer. Começar daqui. Ó. 3 vezes raiz de 2 vai dar 3 raiz de 2. Menos vezes mais é menos. Ó. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar o que? O próprio 2. Pode, essa expressão pode estar assim também. E aqui raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar o próprio 2. Nesses casos aqui eu não posso nem dividir aqui, porque essa divisão não é exata, então eu prefiro deixar assim. E nem posso dividir esse com esse, porque aqui eu tenho uma subtração aqui, ó. Então não pode acontecer isso aqui, ó. Só mostrar aqui um exemplo de que não pode acontecer algo desse tipo. Se eu tenho, por exemplo, 3 menos, por exemplo, então 5 menos 3. 5 menos 3. Quero dividir por 3. Qual é o correto aqui, né? Eu tenho que subtrair logo aqui para depois dividir. Eu não posso dividir aqui logo sem antes fazer essa subtração. Veja como dá erro aqui, ó. 5 menos 3 dá 2. Então eu vou ter a resposta 2 terços. 2 dividido para 3. 2 dividido para 3, isso aqui vai dar aproximadamente 0,666. Só dividir aí. Mas se eu fizer ao contrário, não, eu vou logo dividir esse por esse. Então eu teria 5. Aí eu vou dividir 3 dividido por 3 dá 1. Eu teria 5 menos 1, o que vai dar 4. Qual é a diferença disso aqui para essa conta? Certo? Então não posso fazer jamais isso aqui. Na fração não. Já na expressão numérica, claro que se eu tivesse isso aqui, aí dividido, olha a diferença aqui. Agora nesse caso aqui, aí sim, esse aqui em primeiro lugar. Ó, esse aqui em primeiro lugar. Mas aqui não. Tudo que está aqui está sendo dividido para 3. Então existe uma diferença grande. Porque tudo que está aqui está sendo dividido para 3. Aqui não. Primeiro eu tenho que dividir para depois subtrair o 5 menos esse 1 daqui. A outra diferença é que se eu tenho um parênteses bem aqui, agora sim eu tenho que dar prioridade a esse parênteses. 5 menos 3, 2, aí sim, 2 dividido para 3 depois, certo? É bom vocês entenderem esses macetezinhos aqui. Ok? Vamos para a questão 5. Racionalize os denominadores das expressões. Então eu tenho 1 sobre a raiz quinta de 6 ao cubo. Então, para racionalizar, vamos dar preferência, multiplicar, não por esse mesmo, porque talvez não nos ajude, mas eu vou tentar aqui. Porque seria mais fácil multiplicar pelo racionalizador com um expoentezinho menor que esse. Isso vai facilitar, né? No caso 6 ao quadrado. Mas tem alguns casos que isso aqui se resolve, em outros não. Teria que dar uma diminuídazinha aqui nesse expoente. Mas vamos ver como é que fica se eu racionalizar por tudo que já está aqui. Então eu teria 1 vezes a
raiz quinta de 6 ao cubo sobre a raiz quinta de 6 ao cubo. Bom, então o que temos aqui? Valores iguais. Eu estou multiplicando 1 vezes esse valor, ele é o próprio valor. Então, vou só repetir aqui, ó. 1 vezes raiz quinta de 6 ao cubo vai ser a mesma coisa. E multiplicando esse por esse, que ambos são iguais, o que eu tenho que fazer? Repete a base e soma os expoentes, ó. Somando aqui, ó, 3 mais 3, 6. Então, eu vou ter 6 a sexta, né? Sexta potência. Agora, observe que eu tenho aqui uma divisão. Só que esse aqui está ao cubo, esse aqui está a sexta. Então, como esse expoente aqui está sendo maior do que o índice, eu ainda posso fazer assim, veja. Esse aqui continua a mesma coisa. Aqui, ó, 6 ao cubo. Mas esse aqui eu posso fazer assim. 6 elevado a 1 vezes 6 elevado a 5. Por quê? Quando eu faço isso, eu vou ter a mesma coisa que 6 a sexta, porque você já sabe que é multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Agora, para que eu fiz isso aqui? Porque agora eu obtenho esse expoente igual ao índice, e aí esse 6 sai daqui do radical, vai ficar fora, né? Então, temos, vou só repetir aqui em cima, 6 ao cubo, e aqui, esse aqui sai, ó. Então, eu vou deixar ele aqui, certo? E esse aqui, ó. E esse camarada aqui fica. Bom, agora, o que acontece? 6 ao cubo, que está sendo dividido, tudo isso aqui está sendo dividido por esse aqui. Vamos esquecer o 6 aqui, ó. Ó, não tem índices iguais, então. E na divisão de potência de mesma base, é só repetir a base e subtrair os expoentes. Aqui tem 3, aqui tem 1. Então, eu tenho 3 menos 1, que é igual a 2. Então, nesse caso, eu vou ter resposta. 6 aqui já está embaixo. Então, temos igual a raiz quinta de 6 ao quadrado sobre 6. Que eu já resolvi isso aqui, ó, com isso aqui. E aqui tinha 1, certo? Resolvi. Tá ok? Então, essa é a forma simplificada, certo? Disso aqui. Ah, professor, mas não tinha uma outra forma melhor de resolver? Não, isso aqui. Poderíamos fazer, já que está gravado, vocês podem retornar o vídeo para ver o que foi feito. Que eu vou apagar aqui. Vocês vão ver que vai chegar na mesma resposta, só que de uma forma diferente. Vejam. Para facilitar nossos cálculos aqui, que foi um pouco trabalhoso aqui essa conta, posso fazer assim. Vou multiplicar tudo por raiz quinta de 6 ao quadrado e raiz quinta de 6 também ao quadrado. Ó. Isso vai me ajudar.
Eu só dei uma diminuídazinha aqui no expoente, tirei uma unidade, ó. Veja aí como isso vai me ajudar. 1 vezes essa raiz vai ser a mesma coisa, vou só repetir aqui, certo? Agora, esse aqui multiplicado por este, você já sabe que é só repetir a base e somar os expoentes. Eu vou ter um 5 aqui, ó. 3 mais 2, 5. Isso vai me ajudar. Por quê? Porque agora eu vou ter isso igual, ó. Olha aí como me ajudou, ó. Quando eu tenho expoente igual ao índice, isso que sai. Então a resposta que eu vou obter é raiz quinta de 6 ao quadrado sobre 6. Pronto, já cheguei na resposta. Não é isso? Mesma coisa que a gente tinha obtido antes, só que foi mais trabalhoso. Mesma coisa eu vou fazer aqui com o item B aqui, ó. Veja aí. 15, vou só repetir aqui. Sobre a raiz cúbica de 5. Então já vou logo de imediato multiplicar pela raiz cúbica de 5 ao quadrado, ó, porque isso vai me ajudar. Então eu tenho vezes a raiz cúbica, só que de 5 ao quadrado, sobre a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Resolvendo, 15 vezes tudo que está aqui, eu vou só deixar na forma multiplicativa. 15 vezes a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Pronto, só pertinho um do outro. Sabemos que isso aqui é um produto. Sobre, aqui você repete a base, e soma os expoentes, que é 1 mais 2, 3. Ó. Isso me ajudou porque eu tenho agora o expoente igual ao índice. Neste caso, eu vou ter aqui, só repetir, ó, 15 raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre 5. Como aqui é um produto, né, estão sendo multiplicados, eu posso dividir esse por esse. São fatores externos. Então, o que temos? 15 dividido por 5. Ou eu posso simplificar dividindo tudo por 5. 15 dividido por 5 vai dar 3. Então eu tenho 3 raiz cúbica de 5 ao quadrado, certo? Então esta é a resposta. Beleza? Espero que vocês tenham entendido direitinho o assunto. Qualquer coisa, se não tenham entendido, me pergunte que eu falo sobre algum item aí que você não tenha compreendido.